Começando mais um Tá Ligado pela Docton TV, e hoje nós estamos no Colégio Integrado de Caratinga com um grupo menor do que é conhecido no Tá Ligado, porém vai ser um assunto que terá muito debate. As câmeras desligadas aqui, nós já ficamos sabendo que vai ser um assunto polêmica, vai ser uma polêmica. Bom, gente, o tema dessa semana é a maioridade penal. Então a gente está aqui com essa galerinha aqui. Quais são as idades de vocês aqui? 17, 16, legal, 15, bacana. Então não tem nenhum maior de idade. Então eu acho que o assunto realmente está dentro do que é vivenciado hoje por vocês. Galera, qual é a ideia de vocês sobre a maioridade penal? Quem pode falar aí? Eu sou a favor da redução, porque eu acho que, sim, todos têm motivos que acabam recorrendo ao mundo do crime, todos têm uma motivação que, até nós, assim, temos nossas motivações que nos levam a cometer alguns erros, mas eu acho que o principal para a gente formar pessoas de caráter é a gente ensinar que a gente vai ter que arcar com as consequências dos nossos próprios erros. Legal. A ideia que você tem sobre a penalidade você já afirmou que você é a favor, mas e a ideia? Você acha que é necessário porque o jovem ele está muito para frente, a sociedade está cada vez mais criando mais picaretas, mais criminosos, mais cedo? Qual é a ideia que você tem por ser necessário ter essa mudança na lei? Eu acho que é inocência demais pensar que reduzir vai resolver. Não vai. Mas eu acredito que a redução pode, de certa forma, mostrar para os mais jovens que não é só porque eles são menores de idade que eles podem fazer o que quiser. Porque eu já quase fui assaltado por um menor de idade, ele era mais novo que eu. Mas ele já quase me assaltou. E no outro dia pegaram o menino, no outro dia ele estava solto. Então eles fazem muitas das vezes porque eles sabem que não vai acontecer nada com eles por serem menores. Entendi. Entendeu? Então eu acho que não vai resolver, mas é um dos caminhos para diminuir no mínimo a criminalidade. Entendi. E aí, alguém aqui quer falar? Qual é a ideia aí que vocês têm sobre? Aqui. Bom, eu concordo com ele, eu também sou a favor da maioridade penal, porque é o seguinte, eu acho que qualquer pessoa pode responder segundo seus atos, independente da sua idade, ela tem a cabeça para poder responder o ato que foi ocorrido, independente, se ela tiver mais de 18 ou menos que 18. Então, essa maioridade penal pode ser um pouco a favor para a sociedade, que pegam esses menores infratores e, acabam diminuindo um pouco a violência, mas não vai resolver, porque se você pegar um menor de idade, ele não tem cabeça suficiente para poder enfrentar um presídio, que é uma situação muito pesada. Então, acho que cabe também o Estado, intervir nesse meio, pegando esses menores e colocando, em escolas, em áreas recreativas, ou até mesmo colocando TG para poder ensinar um pouco sobre respeito, caráter e essas coisas que a sociedade te pede para poder seguir uma vida direita. Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque, para mim, você reduzir a maioridade penal, você não está tratando o feito. Você está só tratando o feito, não está mexendo na causa, no que causou isso. E, para mim, isso não resolve nada. Você só colocar um bando de adolescente na cadeia e não fazer nada para eles não irem para a cadeia, sabe? Isso só aumenta o número de presos e diminui o número de pessoas que poderiam ser muito úteis para a nossa sociedade. Você acha que falta investimento governamental para dar acesso à criança, sei lá, cursos técnicos, esportes, enfim? Você acha que educar é muito melhor do que punir. Beleza. É muito melhor. E queria outro ponto para completar com o que ela falou, que é a superlotação de prisões, né? Que é como aconteceu lá, acho que no norte, foi esse ano, né? Manaus. Várias, como é que se fala? Rebeliões. E é muito melhor você tentar reaver esses jovens, porque eles vão entrar e a prisão é complicado, porque 20 mil pessoas
falando, né? Um espaço curto lá. E é isso. Legal. Vocês concordam aí? Acho que tá. Vamos lá. Mas nessa questão que ele falou de aumentar o número de presos é onde entra a ideia da Luísa, que ela falou que não é para levar os menores para um presídio, porque realmente deve ser muito pesado. E eu acho que tinha que ser dividido e eles irem para um lugar aonde eles vão aprender que o que eles fizeram não é certo. Eles vão levar a punição necessária e vão aprender com os erros deles. Eu concordo em partes com o que eles falaram, que a situação de uma cadeia, de uma prisão, ela pode ser complexa para a cabeça de um jovem. E é lógico, educar é muito melhor do que punir. Mas eu também, como ela disse, que não adianta você resolver o feito e não trabalhar na causa, para evitar que esses jovens ingressem, eu também não acho que vai ter algum efeito você trabalhar na causa e deixar que os que já estão nessa área continuem e vão subindo na vida do crime. Eu acho que tudo tem que ser resolvido da forma certa. O governo ele precisa investir em educação, sim, precisa investir em cursos técnicos para o adolescente ele não precisar entrar nessa situação, para ele ter outro recurso. Mas ele tem que ter em mente que, se ele entrar nessa situação, ele é passivo de punição, mesmo que seja uma mais amenizada. Não estou falando que você tem que jogar um adolescente de 15 anos na cadeia com um de 34, que assassinou 3, estuprou 2 e é um dos mais perseguidos do país. Eu estou falando que, como as meninas falaram aqui, criar um lugar onde ele pode ir, não para ele ser preso com a algema, assim, mas para você tentar reabilitar ele, mostrar para ele, enquanto você não entender que você não pode agir dessa forma, você não pode ser tão violento, você não pode roubar uma coisa que não é sua, você não vai estar apto a viver no meio daquelas pessoas, porque você está se tornando perigoso. Então, a gente tem que reintegrar essas pessoas à sociedade. Mas, para você fazer isso, você tem que arrumar um jeito de mostrar para elas que aquilo não está certo. Então, a punição mais leve é necessária. Não jogar na cadeia, mas arrumar um lugar para as pessoas ir, porque deixar esses jovens do jeito que está assim, e for só investir na educação, eles já estão com um caráter formado. Já estão acostumados a pular muro de escola para matar a aula. Então, com eles, você tem que agir de uma forma diferente. Eu acho que essa maneira de agir de uma forma diferente deveria ser imposta nesses lugares que trabalham com esses jovens. Só que esses lugares, eles não têm a estrutura suficiente para reintegrar esses jovens na sociedade. E isso só piora a situação, porque esses jovens que já estão fazendo essas coisas, eles vão sair de lá piores, não vão sair melhores. Eles vão sair de lá muito piores, porque os lugares não têm estrutura para isso. E considerando a justiça do nosso país, que é uma justiça muito injusta, a maioria só vai ser garoto de periferia, de favela, garotos que cresceram vendo isso no mundo deles, garotos vendo que eles não tem vendo como herói, não policial como isso. Às vezes eles têm a oportunidade, só que olhando isso eles pensam: para que eu vou aproveitar essa oportunidade se tem um caminho mais simples? E reduzir a maioridade penal não vai afetar jovens de classe média alta que vão na favela para comprar drogas ou coisas assim. Vai afetar jovens de periferia mesmo, que são os garotos que servem de aviãozinho, que acabam tendo que vender para traficantes. E eu acredito que isso não seria uma estratégia do próprio maior traficante. Exatamente. Eu vou colocar ali o menor. Exatamente. Se eu rodar, o menino vai ficar ali 2 dias e não vai dar nada. É por isso que... Um crime pequeno, né? É por isso que reduzir a maioridade penal não vai diminuir a violência, porque os garotos que estão ali são garotos menores, tipo, uma porcentagem muito pequena que é controlada por coisas muito maiores, entende? Mas não tem essa galera, a gente,
né, abordou aí o tráfico e tal, que assim, é um crime, mas é um crime chato, é um crime que prejudica, mas assim, tem muito menor que comete homicídio também. Então assim, para esse menor que já comete homicídio, ele já tem assim um pensamento, o psicológico dele é como se fosse de um adulto, e como é que fica isso? Pô, ele não teria que pagar igual a um adulto? Pô, o cara tirou uma vida, o cara destruiu uma família. E aí, e nesse pé, como é que fica? Eu acho que, não falando só no caso do menor, mas eu acho que todos os presídios do Brasil tinham que ter pelo menos uma base do segmento da APAC que a gente tem aqui, onde eles não buscam só punir ele, a pessoa tá ali, ela tem um lugar onde ela fica, ela não pode sair, mas ele não fica naquela situação onde ele tem que tomar banho gelado, algemado e ainda apanhando dos outros. Ele não, onde eles buscam reintegrar essa pessoa na sociedade, porque quando o jovem ele recorre ao homicídio, é uma decisão muito grande, porque você tem que ter uma frieza muito grande para chegar nisso. Então, quer dizer que essa inversão de valores na cabeça dele chegou a um nível tão grande que para ele passou a ser comum. Então, eu acho que isso tem que ser trabalhado mais, como na relação da APAC, com o psicólogo acompanhando e tudo mais. Eu acho que ele deu alguma coisa que você falou, ele não concordou. Passa o microfone para ele lá. Não, é só que ele falou sobre o negócio do homicídio. E o negócio é o seguinte, é porque o jovem, a maioria desses jovens homicidas ou estrupadores ou que cometem vários tipos de crime, tudo vem de um exemplo ou de uma vivência social ou de um exemplo ou de uma coisa que ele assiste durante a vida ou que ele vive que causa dentro dele algum transtorno ou que causa dentro dele uma vontade de praticar aquilo. Então, ele vai, a partir dali, se envolver com certas coisas que vão levar ele ao mundo do crime e a cometer o crime. Então, juntando tudo, tem que ser desenvolvidos projetos para que tentar resolver certas situações. Porque você não pode só reduzir a maioridade ou só desenvolver projetos sociais. Você tem que juntar tudo e englobar na sociedade para ver o resultado que aquilo vai dar. Entendeu? Entendi. Pegar em base no que você falou, você quer falar? Alguém quer falar? Essa tendência de jovens a cometerem crimes, por exemplo, que moram em periferias, que são relativamente mais pobres, é por causa do convívio mesmo. A criança aprende desde pequena que aquilo lá é a visão de mundo que ela tem. Então, para ela poder conseguir alguma coisa, ou ela vai ter que roubar, ou ela vai ter que matar, ou ela vai ter que fazer até algo pior para poder conseguir o que ela quer. Diferentemente de outras pessoas que moram em regiões, digamos, em condomínios, que têm uma educação assim melhor do que em relação a eles. Só que é bastante importante frisar uma parte que, a sociedade, ela te faz ver a violência de modo, assim, totalmente, por exemplo, drástico, sensacionalista. Isso, total. E isso vem, desde as coisas mais bobas, por exemplo, na TV, que é um meio de comunicação em massa totalmente grande, assim, que é um dos mais importantes, por exemplo. Porém, se você ver algum jornal, ele vai tratar só coisas ruins mesmo, como violência, estupro, questões de governo, drogas, tráfico. E se pegar qualquer desenho, não qualquer um desenho, mas um desenho específico, pode ter indícios de violência, meio que apagados assim na visão de algumas pessoas, mas a criança, quando assiste aquilo, aprende que aquilo é algo certo. Então, ela vai querer fazer a mesma coisa, porque ela tem essa influência. Então, a mídia ela dá uma influência para a pessoa também a cometer várias coisas ruins. Uma pergunta aí para todo mundo. Na verdade, a gente citou muito o assunto, o jovem da periferia e tal. Só que ele acaba entrando por esse lado, vamos colocar assim, por opção, né? Porque tem o caminho. Ele pode ser um jovem da periferia que pode, sei lá, levar os estudos a sério, entrar numa faculdade federal, ser um médico, se destacar no meio profissional. Então, assim, será que a maioria dos jovens ele tende a entrar nesse caminho da criminalidade por conta de escolher o caminho errado ou não? Por conta do meio que ele vive ali? Como a Isadora disse, isso é uma questão social.
você é totalmente influenciado pelo meio que você vive. No meu caso, eu fui criado em uma família tradicional cristã, daquela do pé roxo. Minha avó é a famosa crente, crente, crente. Então, isso refletiu de uma forma na minha vida, como eu também optei pela religião dos meus familiares, e eu também tenho eu também sou muito devoto à minha religião. Isso é uma influência do meio em que eu fui criado na minha vida, assim, da mesma forma são eles. Se eles são criados em um meio onde a violência é algo comum, onde você pegar o que é seu é algo comum, tirar vantagem em cima dos outros é algo normal, eles vão tornar isso a vida deles. Para eles não vai ter por que não fazer, entendeu? Então, aí que acontece a inversão dos valores. Mas eu acredito que, sim, a maioridade penal, a redução, ela não resolve os problemas, porque, como a Isadora falou, ela não atinge todo mundo. Ela só vai atingir os meninos de periferia, porque quem tem condição sempre escapa, né? A corrupção da justiça, a justiça do nosso país está corrupta. Então, quem tem condição escapa. Mas eu acho que, mesmo assim, mesmo que só atinja eles, eu acho que, como a gente falou, tem que reduzir, mas da forma correta. Porque, ainda mesmo que eles tenham essa condição, mesmo que eles tenham sido influenciados pelo meio que vive, eu acho que eles não podem ser deixados para lá para a gente tratar da próxima geração que está vindo. Tem muito adolescente, sim, que estuda, acaba entrando para uma faculdade federal, é alguém na vida, mas é muito difícil você generalizar isso quando você sua vida inteira estudou em escola particular, não sempre estudar em escola particular. Por exemplo, você estudou em escola pública, mas você chega em casa, sua casa é arrumada, você tem um teto, tem banheiro, você come 3 refeições por dia, carne todo dia, você... quando precisa, seus pais te ajudam no dever ou te pagam um professor particular, um cursinho. Então, é muito difícil você generalizar isso com pessoas que não têm nada na vida, sabe? É muito mais difícil para uma pessoa que nasceu numa periferia fazer isso. E isso é um conceito muito de meritocracia, de você achar que você pode fazer só porque o outro também fez. Não é assim. É uma ideia muito muito generalizada de que você pode fazer tudo, não importa de onde você venha, sabe? É muito generalizado isso. Essa questão em relação a esse conflito vem muito de região. Por exemplo, a violência que muitos dos brasileiros conhecem é a violência que passa no jornal, a violência de menores, é a violência que passa no jornal, é a violência carioca, é a violência paulista. Então, isso vem muito de região, porque em certas regiões, a periferia não é tão longe do grande centro. E em certas regiões, a periferia é a periferia. A criança nasce e cresce na periferia. Ela não sai dali para nada, não vai no centro. Às vezes, não sabe nem onde que fica a faculdade, ali dentro daquela cidade. Eu estava ouvindo pesquisas sobre um debate que estava tendo na Câmara, que um deputado disse que, muitas vezes, os jovens optam pelo crime por achar difícil o acesso à faculdade ou o acesso ao ensino. Então, às vezes, muitas das vezes, ele olha, vê a face do crime, que é mais fácil, dá um dinheiro fácil. Mas muitas das vezes a gente se pergunta, mas muitas pessoas estavam ali dentro da periferia, já saíram da periferia e conquistaram muitas coisas na vida, claro. Por quê? Porque ela quis, ou talvez por causa da criação familiar dela, era diferente. Porque a gente vê em exemplos mostrados para a gente socialmente, na televisão, em filme, por exemplo, o filme Cidade dos Homens, eu já assisti a série. A gente vê que o cara tem, a criança tem de exemplo como herói, é o traficante, é o chefe da boca. Então, quando eu crescer, eu quero ser igual ele, quero ser valente, quero andar armado e quero dominar tudo. Então, ele não conhece a realidade lá dentro. E, muitas vezes, as crianças da periferia crescem tendo como herói não quem merece, que é o policial, por exemplo, que defende o cidadão, que quer o trabalho dele, mas sim o traficante, né? Ou outras margens de cidadão. Então, às vezes, assim, muitas vezes a opção pelo crime, ela vem
tipo assim, da visão da pessoa de achar que o mundo, de conquistar as coisas lá fora no mundo, é muito difícil, entendeu? Mas nesse quesito é que entra a parte que a gente falou da educação, né? Que eles acham que isso é certo porque eles crescem nesse meio. E é nesse ponto que entra a parte de educar eles, mostrando que não é bem assim. A gente não dá mais no século XIX, onde é impossível você entrar em uma escola. Não é mais tão assim. Então, é muito difícil você achar alguém que não tem acesso à escola. Então, todos nós temos uma base. Só depende de nós mesmos, os caminhos que a gente vai seguir. Eu acho que o que ele falou ali sobre a visão que a criança tem de ter o traficante como seu herói, isso é um reflexo da sociedade que a gente vive. Porque hoje, sim, por conta de alguns casos de corrupção, muitas das pessoas têm a visão do policial como se fosse um corrupto, opressor, que está ali para tirar a liberdade. E, sim, muitas das vezes a polícia ela é utilizada assim. Os policiais agem de uma forma desnecessariamente bruta. Mas, quando a gente passa a ver a polícia como pessoas que estão aqui para tirar a nossa liberdade e não para garantir a nossa segurança, a gente tem essa inversão de valores e começa a achar que o traficante vai fazer. Porque a gente não vê, porque a gente está aqui, eu moro no centro, eu não vejo, mas em muitas das periferias, muitas das favelas de hoje em dia, o traficante, que é o perigosão que anda armado, não deixa ninguém mexer com quem mora lá. Ele é o que garante a segurança de algumas das famílias que moram naquela periferia. Então é muito difícil a criança não ver ele como um herói. Às vezes a criança que não tem uma figura paterna dentro de casa, ele vai se espelhar naquele traficante. Ou seja, é o tal da inversão de valores totalmente. Né? Total. Então, a gente tem que buscar educar, porque essas crianças, se elas não forem educadas da forma correta, elas vão crescer acreditando que a polícia é o lixo da nossa sociedade, que está aqui para tirar toda a nossa liberdade, e que nós temos que nos rebelar e destruir tudo e fazer o que nós quisermos. Aí a gente cria a libertinagem. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, porque senão a gente perde a nossa ordem, que está na nossa bandeira, né? Vamos lá, depois vai. Tem que lembrar também que a polícia, ela serve ao Estado. A polícia serve ao Estado, os professores servem ao Estado, todos servem ao Estado. Então, cabe só ao Estado essa responsabilidade quanto ao adolescente, quanto ao menor. E prender esses menores não vai resolver nada, vai só tirar o problema das mãos do Estado. Porque você colocando esses jovens na cadeia, o Estado não liga mais, sabe? O Estado, ele vê só como mais um, entende? E isso só aumenta o índice carcerário do país, não resolve nada. Entendi. Pegando em base aí, deixa ele falar ali primeiro, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. A sociedade que a gente vive hoje, a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, ela sofre por uma inversão de valores. O cidadão, o ser que faz o bem, que é igual ela falou, o professor, que é o policial, que ali às vezes, muitas vezes o bombeiro ou várias vertentes, né, da segurança social, ele é considerado não como um herói, ele é desvalorizado pela sociedade, muitas vezes até pelo Estado. A gente vê pelo salário, pela desvalorização, às vezes até pela justiça, né? Por tudo que o policial passa, às vezes o policial é impedido de agir dentro das vertentes sociais. Muito se falou nesse ponto, é que a molecada, eles estariam agindo, mas não tendo maturidade para fazer esta ação. Vocês concordam com isso? Vocês acham que eles fazem realmente sem saber o que está acontecendo? Eles agem, não, eu matei mesmo, eu roubei mesmo, e até uma das polêmicas do governo ainda não ter implantado essa lei, sei lá. Mas qual é a opinião de vocês sobre isso aí? Eles fazem sabendo o que fazem. Essa é a verdade. Não adianta falar, não, eles estão matando, mas eles não sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo porque eles foram ensinados que aquilo é o certo, ou que aquilo não é errado. Então, a gente não pode
ser cego a ponto de dizer que eles não sabem o que estão fazendo. Eles sabem exatamente o que estão fazendo, não pode passar a mão na cabeça. Mas tem que entender que eles sabem o que estão fazendo porque foram ensinados daquela forma. Então, a Isadora falou, só reduzir não vai adiantar nada. Porque se você reduzir, você vai literalmente tirar o problema das mãos do Estado e vai deixar assim. Mas se você só criar os programas sociais para resolver isso, essa geração que está aqui vai ser a geração que você vai ter que aprender quando ficar maior. Então, com a forma como a gente está agindo hoje, a respeito dessa molecada aí, de não poder prender eles, a gente só está esperando eles fazerem 18 anos. Eu vi, acho que foi na internet, um rapaz que tinha 17 anos. Ele foi preso 2 dias antes do aniversário dele. Eles ficaram com ele 2 dias na cadeia e ainda cantaram parabéns para ele, prenderem no dia seguinte. Então, a gente só está dando um tempo para eles. Tipo, você tem 16 anos, eu vou esperar 2 anos, você vai continuar cometendo a mesma coisa, você vai para a cadeia. Então, tem que ser trabalhado. A redução somente, assim, não vai resolver nada, porque não vai atingir as classes, não vai atingir classe média, classe alta, não vai resolver o problema em si, porque o problema todo, praticamente, do país é a educação. Não vai resolver o problema dos políticos que estão lá livremente, sem preocupar nenhum pouco com a gente, mas pode ser um dos caminhos que sozinho não resolve nada, mas pode ser um dos caminhos que no futuro vai trazer um pouco de paz para a nossa sociedade. Porque hoje é difícil, você pode olhar na forma como a gente vive. 20 anos atrás, era um monte de casinha com a cerca desse tamanho aqui, assim, ó. As portas quase ficavam abertas. Hoje, uma casa dessas assim, bonitinha, tem um muro de 3 metros de altura com cerca elétrica e um cachorro vigiando. E você contou que um rapaz mais novo que você tentou te assaltar por Sim, e foi ano passado, né? Foi ano passado, ano retrasado, voltando com os meus colegas de sala, eles eram aqui da escola, e 3 meninos mais novos que a gente nos abordaram tentando roubar a gente. Então, é uma situação complicada, mas a gente não pode generalizar falando assim, são só eles que não têm oportunidade. Eu não tive a oportunidade assim, eu tenho oportunidade agora. Quando eu nasci, a minha infância foi bem difícil, foi quase de um menino de periferia. Eu passei dificuldade, sim, mas foi uma questão de opção da minha mãe, pela criação que os meus pais receberam. Eles entenderam que a gente não precisava recorrer a essa situação, que isso não ia levar a nada. Então, foi algo que a minha mãe aprendeu no meio em que ela vivia, que essa não era a escolha certa. Por isso que hoje eu estou aqui. Mas muitas dessas pessoas não tiveram ensinamento. Então, como é que eles vão escolher da forma certa? Igual você falou aí, muitas vezes essa questão do jovem saber ou não o que ele está fazendo, existem vários tipos de menores infratores. Muitas vezes o jovem faz porque ele vê fazendo e acha normal. Muitas vezes a gente vê por vídeos, imagens, o próprio policial ali na cadeia, ele fica indignado, ali na delegacia, ele fica indignado, ele pergunta, e aí, você foi preso cometendo tal ato ilícito? Aí ele fala, fui, e ele pergunta, e agora? E agora que eu vou sair? Por quê? Porque eu sou menor, eu tenho 17 anos. Então, ele faz aquilo, muitas vezes, muitos deles já fazem com a intenção, tipo assim, eu vou fazer, eu não vou ser preso mesmo. Ou muitas vezes você vê o comentário, o que tem eu fazer esse ato ilícito? Porque eu não vou ser preso, eu sou menor. Então, tipo assim, reduzir a menoridade não resolveria, no momento, a situação do país. Né? Porque a situação do país não é só em relação aos menores, mas sim em geral. A sociedade, no geral, ela tem uma deficiência social e psicológica mesmo, que interfere na segurança pública, no geral. Galera, é o seguinte, né? Vamos pegar os Estados Unidos, que não podemos fazer comparação com o Brasil, né? Mas nos Estados Unidos tem vários estados que o menor, se ele aprontou, se ele realizou um ato criminoso, ele é retirado da sociedade, né? E aí, o Brasil, então, quer dizer, não está preparado para isso? Como é que é? Não é porque o Brasil não está preparado com isso, é porque nos Estados Unidos, em alguns estados, menores são presos. Só que isso reduziu a violência? Não reduziu. Na verdade, os índices só aumentaram porque só tem mais pessoas presas do que sendo úteis para a sociedade, que fazendo faculdade, do que trabalhando em grandes empresas, do que sendo engenheiros, médicos. Então, isso não diminui a violência, só aumenta o índice de prisão. Só isso que acontece, não diminui.
Galera, o papo aqui rendeu demais, acho que caberia até um outro programa, mas o Tá Ligado está se encerrando, vamos fazer o registro deste programa aqui com a famosa selfie. Vamos juntar aí, galera. Não, na minha... Isso aí, molecada, continue acompanhando o Tá Ligado pela Docton TV, e agora se encerra mais um Tá Ligado!